Talvez você já tenha ouvido, em algum momento, que a sua existência é apenas um acidente cósmico, que o universo é enorme, indiferente, antigo demais para se importar, vasto demais para ter sido feito com qualquer coisa em mente, uma partícula passageira sobre uma rocha, girando ao redor de uma estrela comum, em uma galáxia entre bilhões. Parte disso é verdade, mas há uma parte da história que quase sempre fica de fora. Quando os físicos mediram os números gravados nas leis da natureza, encontraram algo que ninguém esperava. A força nuclear está posicionada dentro de uma faixa estreita, de apenas alguns milésimos. E fora dela, não haveria química como a conhecemos. A gravidade é mais fraca que a eletricidade por um fator com 36 zeros, e essa fraqueza é justamente o que permite que as estrelas queimem devagar o bastante para que a vida tenha tempo de surgir. A energia escondida no espaço vazio é menor do que a melhor previsão teórica por um fator com 120 zeros. Se fosse maior, o universo poderia ter se dilacerado antes mesmo do primeiro átomo. São vários números aparentemente independentes, cada um equilibrado sobre uma borda fina, todos apontando para a mesma possibilidade, um universo capaz de conter você. Talvez, então, você não seja exatamente o acidente que disseram que era. Ou talvez a verdade seja mais estranha do que acidente e mais estranha do que intenção. Talvez o espaço vazio ao seu redor e a estrela comum acima de você não sejam respostas. Talvez seja uma pergunta que a física ainda não sabe formular por inteiro. Vamos entrar nisso devagar, porque nada no universo precisava permitir que você estivesse aqui. Essa é a verdade silenciosa por baixo de tudo o que vem depois. E é fácil passar por ela sem perceber. O universo poderia ter sido quase qualquer outra coisa. Poderia ter sido uma névoa fina e fria de hidrogênio, espalhada para sempre, sem jamais se reunir em uma única estrela. Poderia ter sido um mar violento de buracos negros, esmagando toda a matéria antes que ela tivesse a chance de se transformar em algo. Ele também poderia ter se expandido rápido demais em sua primeira fração de segundo, tão rápido que nenhuma partícula voltaria a encontrar outra. Qualquer um desses universos seria perfeitamente compatível com leis físicas, não violaria nenhuma regra fundamental. Ainda assim, em todos eles, não haveria átomos além dos mais simples. Não haveria química complexa, nem planetas, nem calor duradouro, nem alguém escutando uma voz no escuro tentando descrever o mistério de existir. Mas não foi esse o universo que recebemos. O nosso sabe construir carbono, oxigênio e ferro. Sabe manter esses elementos unidos em átomos estáveis. Sabe reunir átomos em estrelas e deixar essas estrelas brilharem com regularidade durante bilhões de anos. E, depois de tempo suficiente, sabe reorganizar uma parte dessa matéria em algo que desperta, respira e pergunta por que tudo isso é possível. À primeira vista, isso parece apenas sorte, uma coincidência feliz, daquelas que talvez inspirem gratidão por alguns segundos antes de desaparecer no ruído do cotidiano. Mas os físicos olharam de perto para o modo como o universo realiza essa façanha. E o que encontraram não é reconfortante no sentido comum da palavra. Eles encontraram uma arquitetura sustentada por poucos números, e esses números parecem repousar sobre o fio de uma lâmina. Quando falamos em números, aqui, não estamos falando de símbolos abstratos escritos em um quadro por conveniência humana, estamos falando de constantes fundamentais. Ao escrever as leis da física, as equações não dizem tudo sozinhas. Elas deixam espaços em branco que precisam ser preenchidos por medidas. Qual é? Exatamente. A força da gravidade. Qual é a intensidade da força que mantém o núcleo atômico unido? Qual é a massa do elétron em comparação com as partículas do núcleo? Quanta energia existe no próprio espaço vazio? Cada uma dessas perguntas tem uma resposta, e cada resposta é um número específico. A parte estranha é que nenhum desses números é previsto, de maneira definitiva, por qualquer teoria que possuímos. Nós não os calculamos a partir de algo mais profundo. Nós os medimos. Depois, escrevemos esses valores nas equações quase à mão,
como fatos brutos da realidade. São as configurações com as quais o universo parece funcionar. Vale a pena parar um pouco nesse ponto, porque não era óbvio que a física teria de conter números desse tipo. Durante muito tempo, muitos físicos imaginaram que toda a quantidade da natureza acabaria sendo explicada, que cada valor seria derivado de uma camada mais profunda, e que, no fim, não restaria nada arbitrário nas equações. Mas a lenta surpresa dos últimos 100 anos foi a suspeita crescente de que talvez isso não seja verdade. Alguns números parecem permanecer dentro da teoria como valores crus, medidos, mas não explicados. Talvez explicáveis por uma física que ainda não encontramos. Talvez, em algum sentido mais inquietante, inexplicáveis a partir de dentro do próprio sistema. Paul Dirac, dos fundadores da física quântica, ficou tão perturbado por certos números e por coincidências estranhas entre eles que passou anos perseguindo a ideia de que todos deveriam estar ligados por alguma lei ainda desconhecida. Arthur Eddington também encheu páginas tentando deduzir a intensidade do eletromagnetismo apenas pelo raciocínio puro. Não conseguiu, e ninguém, desde então, conseguiu de modo satisfatório. Os números se recusaram a sair das equações como consequência inevitável de algo mais simples. Eles simplesmente ficaram ali, medidos, inseridos, tão arbitrários hoje quanto pareciam quando foram escritos pela primeira vez. É por isso que a expressão ajuste fino é tão carregada, e por isso também precisa ser usada com cuidado. Quando dizemos que um número parece ajustado, estamos observando duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é que, até onde se sabemos, esse número poderia ter sido diferente. Nenhuma lei conhecida o obriga a ter exatamente o valor que tem. A segunda é que seu valor real cai dentro de uma faixa suspeitosamente estreita, a faixa necessária para que um universo se torne interessante. Separadas, essas duas observações não seriam tão inquietantes. Um número que poderia variar, mas não faz diferença. Não chama a atenção. Um número que faz diferença, mas não poderia ter sido outro. É apenas uma lei. O problema nasce quando as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Quando um número parece poder assumir muitos valores, mas precisa estar quase exatamente onde está para que algo como nós possa existir. É aí que surge a vertigem. Guarde essas duas metades da palavra. Ajustado significa que poderia ter sido diferente, e ajustado significa que precisava estar quase no ponto exato. Sempre que um desses valores aparecer, as duas perguntas precisam ser feitas. Ele realmente poderia ter assumido outros valores, e a janela em que caiu é realmente tão estreita quanto parece. Se qualquer uma dessas partes falhar, o ajuste fino deixa de ser real. O que torna esse assunto difícil de descartar é que, em um caso após o outro, as duas partes continuam de pé. Imagine, então, esses valores como uma parede de botões. Um painel longo, mergulhado na escuridão, com uma fileira de controles silenciosos. Um botão regula a intensidade da cola nuclear que prende os átomos, outro regula a massa do elétron, outro define o puxão da gravidade, outro determina a energia adormecida no vácuo. Cada botão está virado para uma posição específica, e o universo em que você vive é o resultado exato dessas posições. Essa imagem da parede de botões vai nos acompanhar. Deixe que ela se forme lentamente, no escuro por trás dos olhos. Uma parede de controles, cada um marcado por um valor. E ninguém, até hoje, capaz de dizer quem os ajustou, ou mesmo se alguém ajustou. A parte perturbadora começa quando você estende a mão, na imaginação, e move um deles apenas um pouco. Os físicos fazem esse experimento no papel há décadas. Eles pegam uma constante, alteram seu valor por uma pequena quantidade e seguem as consequências. Perguntam que tipo de universo surgiria se esse botão estivesse um pouco mais para um lado, ou um pouco mais para o outro. E, repetidas vezes, a resposta é parecida. Surge um universo morto. Você muda um pouco o controle, e as estrelas nunca se acendem.
muda na direção oposta. E elas queimam rápido demais para que planetas esfriem. Desloque a energia do vácuo por uma quantidade quase invisível. E o espaço se expande tão violentamente que nada consegue se agrupar. Nem estrelas, nem galáxias, nem átomos. Os botões não estão apenas posicionados. Eles parecem posicionados dentro de janelas tão estreitas que quase qualquer outra configuração apagaria a possibilidade de complexidade. Não apenas vida humana. Complexidade em qualquer sentido profundo, química rica. Estruturas duradouras. Mundos estáveis. Matéria capaz de organizar sua própria história. É importante ser honesto desde o início, porque este é um tema em que é fácil escorregar da física real para o pensamento confortável. Quando se diz que o universo parece ajustado, isso não significa que ele pareça acolhedor, não significa que tenha sido feito para a nossa felicidade. A maior parte do universo é letal para nós, quase vazio, quase congelante, hostil em praticamente todas as direções. O ajuste fino é uma afirmação muito mais estreita e mais estranha. Do que isso, a afirmação é apenas esta: o universo permite que estruturas complexas existam em algum lugar porque uma dúzia, ou algo próximo disso, de números não relacionados entre si, caiu dentro de faixas muito pequenas, e a física atual ainda não sabe explicar por que caíram ali. Isso não é uma sensação calorosa, é uma observação precisa e levemente vertiginosa sobre a maquinaria escondida sob a realidade. O astrônomo Martin Rees tentou tornar essa ideia mais manejável. Em um livro publicado em 1999, ele argumentou que apenas 6 números, entre todas as constantes da física, fazem grande parte do trabalho de moldar o caráter do universo em larga escala, e cada um desses 6 parece estar ajustado, não porque qualquer número isolado prove algo definitivo, mas porque a força do argumento vem do acúmulo. Um único valor equilibrado poderia ser coincidência. Um botão em uma posição conveniente poderia ser apenas sorte, mas a sensação muda quando um controle aparentemente independente, depois do outro, se revela dentro de sua própria janela estreita. A força dessa ideia nasce da repetição, da sequência, de observar diferentes partes da física, sem conexão conhecida entre si, apontando para o mesmo resultado, um universo capaz de permanecer coeso por tempo suficiente para produzir algo como nós. É por aí que vamos seguir. Vamos descer lentamente por essa parede de botões e observar o que cada um faz. Vamos tocar cada controle com cuidado e perguntar o que aconteceria se ele estivesse um pouco fora do lugar. No fim, a pergunta talvez não seja mais se o universo parece ajustado. A pergunta será: o que essa aparência pode significar? Sorte, lei, seleção, ou alguma coisa para a qual ainda não temos nome. Começamos pelo primeiro botão, um controle tão básico que quase nunca pensamos nele. Ele não decide o destino das galáxias, nem a expansão do espaço, nem o começo do tempo. Decide algo anterior a quase tudo isso. Decide se pode haver mais de um tipo de átomo. Decide se o universo pode ter química. Decide se qualquer coisa que você já tocou poderia existir. Tudo o que você já tocou é mantido possível por um número próximo de 7 milésimos. Quase ninguém ouviu falar dele. Ainda assim, sem esse valor discreto, escondido no coração dos núcleos atômicos, o universo talvez não tivesse química, nem água, nem planetas rochosos, nem corpos capazes de respirar. Esse número é aproximadamente 0. Lembrem-se, pequeno demais para parecer importante. Mas é justamente assim que alguns dos mistérios mais profundos aparecem na física, não como trovões no céu, mas como uma caixa decimal silenciosa. Para entender por que esse valor importa, precisamos entrar no interior de uma estrela. Quando 4 núcleos de hidrogênio se fundem e formam um núcleo de hélio, o resultado final não pesa exatamente o mesmo que o conjunto inicial. Uma pequena fração da massa desaparece. Não desaparece no sentido comum da palavra. Ela se transforma em energia, de acordo com a relação profunda entre massa e energia. Essa energia é a luz da estrela.
É o calor que atravessa o espaço e, em um planeta como a Terra, sustenta a superfície iluminada onde a química pode se tornar vida. Essa fração é de cerca de 0,7%, escrita como número decimal. É nula. Lembrem-se, os físicos costumam associar lá o símbolo epsilon, Elamed. De forma simplificada, quão firmemente a força nuclear forte prende partículas dentro de um núcleo atômico. É um dos 6 números destacados por Martin Rees como decisivos para o caráter do universo. Na nossa parede imaginária de controles, Epsilon é o primeiro botão. Um botão pequeno, quase invisível, que decide se a matéria pode subir a escada da complexidade. 7 milésimos não parece ser o tipo de número do qual um cosmos inteiro deveria depender. Mas observe o que acontece quando tocamos o controle. Suponha que epsilon seja reduzido apenas um pouco. De null. 0,07 para 0. Lin. A mudança parece mínima. Algo como uma parte em 7. Em muitos contextos da física, uma alteração assim produziria apenas um mundo ligeiramente diferente. Talvez estrelas um pouco menos eficientes. Reações um pouco mais lentas. Uma história cósmica com outro ritmo, mas aqui não é isso que acontece, nesse universo. A força nuclear é um pouco mais fraca, e esse pequeno enfraquecimento quebra um passo fundamental da fusão. Para construir elementos a partir do hidrogênio, as partículas precisam se ligar e permanecer unidas por tempo suficiente para que novas reações aconteçam. Se a força que as mantém juntas cai abaixo de certo limite, o primeiro degrau da escada simplesmente desaparece. O hidrogênio não consegue iniciar a longa sequência que, em nosso universo, leva à formação de hélio e, mais tarde, de elementos mais pesados. O resultado é um universo preso ao hidrogênio, não um vazio absoluto, nem uma ausência de matéria. Haveria matéria em abundância, nuvens imensas, frias, espalhadas pelo espaço. A gravidade ainda poderia reunir essas nuvens em grandes massas gasosas, mas nada se acenderia como as estrelas se acendem aqui. A cadeia de fusão que alimenta uma estrela não conseguiria começar. Sem essa ignição, não haveria fornos cósmicos para cozinhar os elementos mais pesados. A tabela periódica seria quase uma palavra vazia. Tente imaginar essa realidade com calma. Um cosmos inteiro com praticamente um único ingrediente. Sem carbono para formar moléculas complexas. Sem oxigênio para participar da água. Sem ferro para o núcleo de planetas rochosos. Sem nitrogênio, fósforo ou enxofre para compor as arquiteturas químicas da vida, apenas hidrogênio, flutuando, acumulando-se, esfriando, talvez formando estruturas apagadas, mas nunca atravessando a fronteira que separa matéria simples de química rica, um universo cheio de material bruto e sem quase nada que possa ser construído a partir dele. Esse é o mundo no lado baixo do botão. Ele fica a apenas uma pequena distância do valor que o nosso universo possui. E aqui, começamos a sentir uma textura que voltará muitas vezes, em nossa experiência cotidiana. E em boa parte da física, o mundo é tolerante. Se uma quantidade muda um pouco, o resultado também muda um pouco. Não há catástrofe imediata. A realidade parece ter margens, mas, nas constantes fundamentais, essa margem às vezes desaparece. Pequenos deslocamentos não produzem apenas universos alternativos, produzem universos mortos. Essa fragilidade é uma das marcas mais estranhas do problema. É como caminhar sobre uma plataforma estreita no escuro, sem perceber que, a poucos passos de cada lado, há uma queda enorme. Epsilon é apenas o primeiro lugar onde sentimos isso. O primeiro sinal de que a matéria não recebeu uma liberdade ampla para se tornar interessante. Ela parece depender de condições específicas, de valores que não podem se afastar muito sem que a história termine antes de começar. Agora vamos girar o botão para o outro lado, não para baixo, mas para cima. De null. 0,07 para 0. Lin-Ba. À primeira vista, alguém poderia pensar que uma força nuclear um pouco mais intensa ajudaria. Afinal, se o problema anterior era uma força fraca demais
para manter partículas unidas. Talvez uma força um pouco mais forte tornasse a fusão mais eficiente e o universo mais fértil. Mas a natureza raramente entrega respostas tão simples. Nesse caso, o excesso também destrói a possibilidade de complexidade. Com a força nuclear ligeiramente mais forte, dois prótons poderiam se ligar diretamente um ao outro, formando algo que os físicos chamam de dipróton. No nosso universo, isso não acontece. Dois prótons têm cargas elétricas positivas e se repelem. A força nuclear forte quase consegue vencer essa repulsão, mas não completamente. Essa quase falha é essencial, porque, se dois prótons pudessem se prender com facilidade, a história inicial do universo teria sido radicalmente diferente. Nos primeiros minutos após o começo, o universo era quente e denso o bastante para que reações nucleares acontecessem em toda parte. Se os diprótons fossem estáveis, o hidrogênio não teria permanecido ali, esperando pacientemente bilhões de anos para alimentar estrelas. Ele teria queimado quase imediatamente. Grande parte dele teria se fundido logo no início, antes que o cosmos tivesse tempo de esfriar, antes que as primeiras galáxias se formassem, antes que qualquer planeta pudesse existir. Quando tudo se acalmasse, sobraria pouco hidrogênio livre. E perder o hidrogênio não é um detalhe. O hidrogênio é uma das duas partes da água. Cada gota nos oceanos, nas nuvens, nas células do seu corpo, depende do fato de que hidrogênio livre sobreviveu à juventude ardente do universo. Ele também é uma peça constante da química orgânica, pendurado em quase todas as moléculas que a biologia usa. Sem hidrogênio disponível, não basta ter outros elementos. Não há água como conhecemos. Não há a flexibilidade molecular que torna a vida química concebível. Acima, o mesmo botão ameaça por dois lados. Abaixo de aproximadamente zero, Leu, a escada da fusão não começa, e o universo fica preso ao hidrogênio. Acima de aproximadamente zero, Lembá, o hidrogênio que deveria sustentar estrelas, água e moléculas orgânicas é consumido cedo demais. Entre esses limites estreitos está o valor real, zero. Lembre-se, o número do nosso universo fica dentro dessa faixa pequena, perto o bastante das duas bordas para que uma alteração na terceira casa decimal pudesse arruinar tudo. É aqui que a palavra ajuste começa a ganhar peso. Não porque alguém tenha provado que houve um ajustador, isso seria ir além do que a física permite afirmar. O ponto é mais frio, mais preciso, até onde nossas teorias atuais indicam. A força nuclear poderia ter valores fora dessa janela. Não conhecemos uma lei que obrigue Epsilon a cair justamente entre esses limites. Mesmo assim, ele caiu. E caiu exatamente na faixa em que a química deixa de ser impossível e se torna uma longa possibilidade. Coloque isso em perspectiva. Ainda nem chegamos a buracos negros, a energia do vácuo, a origem do tempo ou a expansão do universo. Estamos falando apenas da pergunta mais elementar. Pode existir mais de um tipo de átomo. Pode haver uma tabela periódica. Pode haver diferença suficiente entre os ingredientes da matéria para que a química comece a escrever frases mais longas. E a resposta já depende de uma fração apertada entre dois desastres. De um lado, só hidrogênio. Do outro, hidrogênio, quase nenhum. Há uma tentação natural, quando se encontra um número assim, de correr para uma conclusão. Algumas pessoas ouvem isso e sentem que o universo deve ter sido arranjado de propósito. Outras reagem imediatamente no sentido oposto, dizendo que não há nada a explicar. Porque qualquer ser vivo, em qualquer cosmos, só poderia aparecer onde as condições já permitissem sua existência. Essas duas reações voltarão mais tarde. Ambas têm algo de verdadeiro. Ambas também são incompletas quando aparecem cedo demais. Por enquanto, seria um erro transformar Epsilon em prova de qualquer coisa definitiva. Um único botão ajustado pode ser uma curiosidade, uma coincidência elegante, um daqueles fatos que um físico anota, arquiva, e talvez não perca o sono por causa dele. Se esse fosse o único número delicado em toda a estrutura da física, talvez o assunto terminasse aqui. Seria um detalhe fascinante sobre a força nuclear.
Não uma crise silenciosa sobre a natureza da realidade. Mas Epsilon não está sozinho. Ele é apenas o primeiro controle na parede. E os próximos aparecem em regiões completamente diferentes da física. Alguns governam o interior dos núcleos. Outros governam a duração das estrelas. Outros pertencem ao próprio espaço vazio. O que se acumula não é a estranheza de um número isolado, mas a repetição de janelas estreitas em lugares sem conexão conhecida. A sorte, quando se repete demais, começa a mudar de aparência. Guarda, então, esse valor na memória. Len. Len lenti. 7 milésimos. O número que permite ao universo escapar de um deserto de hidrogênio sem queimar o próprio hidrogênio cedo demais. O primeiro botão que torna possível a química. E agora sigamos para o próximo, porque o próximo caso é talvez a coincidência mais famosa da física nuclear. Ele envolve o carbono, o elemento do qual a vida terrestre é feita. E um homem que encontrou uma propriedade escondida do núcleo atômico, apenas raciocinando a partir do fato de que estava vivo. Você é feito de carbono. E o carbono, à primeira vista, quase não deveria existir. Essa frase soa como uma contradição, mas segui-la até o fim nos leva a uma das histórias mais extraordinárias da física moderna. O carbono é o sexto elemento da tabela periódica, a base da química orgânica. O átomo capaz de formar cadeias longas, flexíveis e variadas. Cada célula do seu corpo depende dele. Ainda assim, quando os físicos tentaram entender como os elementos são forjados dentro das estrelas, o carbono apareceu como um problema quase insolúvel. As estrelas constroem elementos pesados, fundindo elementos mais leves. Em princípio, o caminho até o carbono parece simples. Começa com o hélio, cujo núcleo tem 2 prótons e 2 nêutrons. Se 2 núcleos de hélio se unem, formam um núcleo com 4 prótons e 4 nêutrons. O berílio 8, se mais um núcleo de hélio se junta a ele, surge o carbono 1, 2, com 6 prótons e 6 nêutrons. No papel, é uma escada limpa. Na realidade, o degrau do meio quase não existe. O berílio 8 é instável. Ele aparece e se desfaz quase imediatamente, em um intervalo tão curto que a imaginação não consegue acompanhar. Algo em torno de 1/10 de quadrilionésimo de segundo. Esse lampejo é tão breve que parecia impossível para um terceiro núcleo de hélio chegar a tempo, colidir com ele e completar a formação do carbono. A ponte até o carbono se desfaz no exato momento em que é construída. Sem essa ponte, a química da vida fica sem seu átomo central. No início da década de 1950, o astrônomo Fred Hoyle encarou esse impasse e fez um movimento raro na ciência. Ele raciocinou de trás para frente, a partir da própria existência. O carbono existe. Ele sabia. Ele mesmo estava ali, pensando, respirando, feito de carbono. As árvores, os animais, as rochas orgânicas, tudo ao redor confirmava que as estrelas, de algum modo, haviam encontrado uma maneira de produzi-lo. Se a reação comum parecia falhar, então deveria haver alguma característica ainda oculta no núcleo do carbono que salvava o processo. Hoyle concluiu que o carbono 1,2 precisava possuir um estado excitado muito específico, uma configuração de energia mais alta, posicionada no lugar certo para criar uma ressonância. Em física nuclear, uma ressonância acontece quando as energias se encaixam com precisão suficiente para amplificar uma reação que, de outro modo, seria extremamente rara. É como se a natureza encontrasse uma frequência secreta. A colisão que quase nunca deveria completar sua tarefa passa a acontecer com frequência suficiente para mudar a história do universo. Vale permanecer dentro desse momento. Imagine Hoyle, em 1953, seguindo uma cadeia de raciocínio delicada. Ele não tinha uma medição experimental desse estado de energia. Nenhum instrumento havia visto aquilo. Muitos físicos nucleares não esperavam que ele existisse. Mas Hoyle tinha uma evidência de outro tipo. O carbono estava no mundo. 2e. Se estava no mundo,
As estrelas precisavam de um caminho para fabricá-lo. Sua própria existência se tornou uma pista física, não uma prova final, mas uma indicação forte o bastante para gerar uma previsão testável. A previsão era precisa. Hoyle calculou que esse nível de energia do carbono 1,2 deveria estar perto de 68 milhões de elétron-volts, uma unidade usada para medir energias no interior dos núcleos atômicos. Depois, levou a ideia aos físicos experimentais do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em uma equipe liderada por Willie Fowler. A proposta parecia estranha procurar um nível que a teoria não exigia claramente, mas que a existência de seres feitos de carbono parecia tornar necessário. Eles foram céticos. Mesmo assim, procuraram e encontraram. O carbono 1,2 tinha, de fato, um estado excitado em torno de 65 milhões de elétron-volts, quase exatamente onde Hoyle havia previsto, dentro de uma fração de %. A ponte para o carbono era real. Não era uma passagem larga e óbvia, mas uma abertura estreita, sustentada por uma ressonância nuclear. Hoyle havia deduzido uma propriedade escondida de um núcleo atômico a partir do simples fato de que havia observadores feitos desse elemento para pensar sobre o problema. A cena física por trás disso é silenciosa e colossal. No núcleo de uma estrela envelhecida, a temperatura sobe para cerca de 100 milhões de graus. Núcleos de hélio se movem com violência, colidindo repetidas vezes. Na maior parte das vezes, nada duradouro acontece. Dois núcleos se encontram, formam o clarão instável do berílio 8, e ele se desfaz quase instantaneamente. Esse fracasso se repete incontáveis vezes por segundo, em uma fornalha onde a matéria tenta, sem sucesso, atravessar um degrau quebrado, mas, de vez em quando, por causa da posição exata da ressonância do carbono, um terceiro núcleo de hélio chega no instante e na energia adequados. A colisão encontra a frequência certa. O berílio, que deveria desaparecer, é capturado antes de se desfazer. O carbono se forma e permanece. A reação, que parecia quase proibida, torna-se possível em quantidade suficiente para abastecer o universo com o elemento do qual a biologia terrestre depende. O detalhe mais inquietante é que a temperatura do interior da estrela e a posição desse nível de energia precisam combinar. Se o nível estivesse um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, as energias das partículas em colisão deixariam de se alinhar. A produção de carbono cairia drasticamente. A fábrica estelar continuaria funcionando, mas não fabricaria o ingrediente certo. Não é uma conveniência vaga, nem uma metáfora poética. É uma relação numérica concreta entre a estrutura de um núcleo e o ambiente extremo dentro de uma estrela. Por isso, esse caso permanece um dos exemplos mais limpos de todo o debate sobre ajuste fino. Ele não depende apenas de uma sensação de que as coisas parecem favoráveis. Houve uma previsão específica, feita antes da medição, baseada na existência de carbono e de observadores. Depois, essa previsão foi confirmada em laboratório com precisão impressionante. Qualquer que seja a interpretação final sobre o universo, esse episódio precisa ser encarado com seriedade. Uma vez, um cientista olhou para o fato de estar vivo e deduziu algo verdadeiro sobre o interior da matéria. Há uma lição discreta nesse triunfo. Hoyle não começou perguntando apenas do que o universo é feito, para então seguir adiante. Ele começou pelo fato de que observadores existem e trabalhou para trás, perguntando o que a física precisaria conter para que essa existência fosse possível. Esse tipo de raciocínio voltará mais tarde em uma escala maior, quando o princípio antrópico entrar em cena. No caso do carbono, ele produziu uma previsão clara e confirmada. Mas se o mesmo método pode explicar todos os botões da parede, é uma questão muito mais difícil. É difícil exagerar a estranheza desse episódio sem transformá-lo em mito. Um ser humano raciocinou a partir da própria vida até a posição de um nível de energia escondido dentro de um núcleo atômico. Nenhum instrumento havia visto esse nível antes. E, quando os instrumentos olharam, ele estava lá. A natureza respondeu sim.
Talvez tenha sido o momento em que a física chegou mais perto de ler um ajuste diretamente no mostrador e ouvir a realidade confirmar em voz baixa. A precisão exigida é real. Para que as estrelas produzam a quantidade de carbono observada no universo, esse nível de energia precisa cair dentro de uma faixa estreita, aproximadamente entre 7 Zes e 7 milhões de elétron-volts. Se ele se desloca muito para fora dessa janela, a ressonância se desfaz, a taxa de reação despenca. O universo passa a produzir pouco carbono, talvez quase nenhum. O elemento central da química da vida depende da posição de um único nível nuclear dentro de uma margem de poucos %. E ainda existe uma segunda metade da coincidência. Porque produzir carbono não basta. Depois que o carbono aparece, ele enfrenta outro perigo. Um núcleo de carbono pode capturar mais um núcleo de hélio e se transformar em oxigênio. Isso é necessário até certo ponto, porque a vida também depende de oxigênio. Mas, se essa reação fosse ressonante demais, quase todo o carbono fabricado pelas estrelas seria rapidamente convertido em oxigênio. A ponte que salvou o carbono acabaria, ironicamente, apagando o próprio carbono do universo. Para que haja vida como a conhecemos, o universo precisa de muito carbono e também de muito oxigênio. Não basta favorecer um e destruir o outro. E aqui aparece a delicadeza adicional, o oxigênio. Um 6 não possui uma ressonância convenientemente posicionada logo acima da energia em que o carbono se encontra com o hélio. Seu nível mais próximo fica do lado menos perigoso, abaixo do limiar crítico. Com isso, a reação de carbono para oxigênio não é amplificada de modo devastador, e uma quantidade abundante de carbono sobrevive. Assim, a coincidência tem duas faces. Uma ressonância precisa existir no carbono para que ele seja produzido. Outra ressonância perigosa precisa estar ausente no oxigênio para que o carbono não seja consumido depressa demais. Presença e ausência. Uma porta aberta em um núcleo, uma porta fechada em outro. Duas propriedades nucleares separadas, apontando para o mesmo resultado, um universo capaz de ter a mistura química necessária para moléculas complexas. Água, rochas, atmosferas e organismos. O próprio Fred Hoyle ficou profundamente abalado pelas implicações do que havia encontrado. Mais tarde, escreveu que uma interpretação de senso comum dos fatos sugeria que alguma superinteligência teria, em suas palavras, mexido com a física, e que não haveria forças cegas dignas desse nome na natureza. É preciso tratar declarações assim com cuidado. O espanto de um cientista não é o mesmo que uma conclusão científica. Uma reação filosófica, por mais intensa que seja, não equivale a uma demonstração. Mas é possível entender por que Hoyle falou desse modo. Ele havia usado a própria existência como uma espécie de instrumento. Apontou esse instrumento para o interior de um núcleo atômico e obteve uma leitura verdadeira. Isso não prova design. Também não dissolve o mistério. Apenas mostra que a matéria viva, ao olhar para trás, pode revelar condições físicas que precisavam estar presentes para que ela existisse. Nesse caso, a vida não foi apenas um produto da física. Ela se tornou uma pista para descobrir a física. Agora temos dois botões na parede. O primeiro, Epsilon, decide se o universo pode ter mais de um elemento. Se a fusão abre a porta para a química. O segundo decide se as estrelas conseguem fabricar o carbono. O átomo, em torno do qual a vida terrestre organiza sua complexidade. Ambos pertencem ao domínio nuclear, mas aparecem de maneiras diferentes. Um governa a força geral que prende os núcleos. O outro depende da posição específica de estados de energia em elementos particulares. Se qualquer um deles fosse deslocado, o resultado não seria apenas um universo ligeiramente diferente. Seria um universo incapaz de produzir você. Mas talvez você tenha notado que, até agora, permanecemos no mundo pequeno núcleos, prótons, nêutrons, energias microscópicas. A próxima etapa nos leva para o contraste mais amplo da física, não para dentro do átomo, mas para a relação entre a força mais fraca de todas
e uma das mais poderosas, porque o próximo botão não decide do que o universo é feito. Ele decide se o universo dura tempo suficiente para que isso importe. A gravidade é a força mais fraca do universo, e essa fraqueza talvez seja uma das razões pelas quais você existe. A frase soa invertida à primeira vista, porque a gravidade não parece fraca. Ela mantém seu corpo preso ao chão, mantém a Lua em torno da Terra, a Terra em torno do Sol, e reúne nuvens imensas de gás em galáxias. Também comprime estrelas mortas até transformá-las em buracos negros. Vista de onde estamos, a gravidade parece uma das grandes potências da natureza. Mas essa impressão nasce de uma característica particular. A gravidade sempre se soma. Ela só atrai, nunca repele. Ao longo da massa gigantesca de um planeta, de uma estrela ou de uma galáxia, esse puxão minúsculo se acumula até parecer dominante. Porém, quando medimos a gravidade entre partículas individuais, a imagem muda completamente. Nesse nível, ela é quase absurdamente fraca. Fraca não como uma força discreta, mas como uma força tão pequena que a comparação com as outras parece beirar o impossível. Pegue 2 prótons e coloque-os próximos um do outro. Eles sentem 2 forças ao mesmo tempo, por terem cargas elétricas iguais. Repelem-se por meio do eletromagnetismo, por terem massa. Atraem-se por meio da gravidade. Agora compare as intensidades. A força elétrica entre esses 2 prótons é mais forte que a força gravitacional por um fator de cerca de 10 elevado a 36ª potência, ou seja, um seguido de 36 zeros. Não é apenas uma diferença grande, é uma diferença que quase escapa da escala da imaginação. Para tentar se aproximar desse número na vida comum, seria preciso comparar a largura de um único átomo com a extensão de todo o universo observável. E mesmo assim a comparação ainda ficaria curta. É nesse nível que a gravidade é fraca quando medida partícula por partícula. Martin Rees chamou essa razão de N. Outro de seus 6 números fundamentais. Na nossa parede de botões. Ele é o próximo controle. Um botão que não decide diretamente quais elementos existem, mas decide quanto tempo o universo pode conceder a eles. Essa fraqueza extrema, que à primeira vista parece uma deficiência da natureza, é na verdade uma condição preciosa. Como a gravidade é tão fraca, é necessário acumular uma quantidade imensa de matéria antes que ela consiga fazer algo dramático. Para juntar hidrogênio suficiente e comprimir o centro de uma nuvem até temperaturas capazes de iniciar a fusão, é preciso reunir algo com massa de estrela, algo que contenha, aproximadamente, um número de prótons escrito como um seguido de 57 zeros. É por isso que as estrelas têm o tamanho que têm. Elas são enormes, justamente porque a gravidade é fraca. Precisam ser enormes para que o peso de suas camadas externas pressione o núcleo com força suficiente para acender a fusão nuclear. E como é necessária tanta matéria para acender uma estrela? E como essa fusão avança contra o aperto gentil da gravidade? O combustível estelar não se esgota de uma vez. Ele queima devagar, com paciência. Durante tempos que a biologia consegue usar, o Sol já brilha há cerca de 5 bilhões de anos, e ainda continuará brilhando por bilhões de anos. Essa longa combustão estável não é um detalhe sentimental da nossa vizinhança cósmica. É consequência direta da fraqueza da gravidade. Se a gravidade fosse muito mais intensa, as estrelas não precisariam ser tão grandes para acender. Elas se formariam menores, mais compactas, mais violentas, e queimariam seu combustível com pressa. A existência de uma estrela calma, persistente, capaz de sustentar um planeta durante eras, depende desse desequilíbrio profundo entre as forças. Agora toque o botão. Suponha que a gravidade não fosse tão fraca. Suponha que N, em vez de ser 10 elevado a 36e a potência, fosse apenas 10 elevado a 30i potência. A gravidade ainda seria muito mais fraca que o eletromagnetismo. Mas, em termos relativos, seria 1 milhão de vezes mais forte do que no nosso universo. Parece uma mudança grande, mas talvez não pareça fatal. Afinal,
A gravidade continuaria perdendo para a força elétrica entre partículas. No entanto, as consequências cósmicas seriam severas. Nesse universo, estrelas poderiam se formar a partir de quantidades muito menores de matéria. Seriam muito menores que as nossas, e estrelas pequenas, sob uma gravidade muito mais intensa, queimariam de maneira rápida e feroz. Em vez de brilhar durante bilhões de anos, uma estrela típica poderia durar apenas cerca de 10.000 anos antes de esgotar seu combustível. 10.000 anos. Em escala cósmica, não é quase nada. É menos que um piscar de olhos na lenta história necessária para produzir complexidade. Esse intervalo não bastaria para um planeta esfriar e se estabilizar. Não bastaria para uma superfície formar oceanos, ciclos químicos, atmosferas duráveis ou crostas estáveis. Muito menos bastaria para que moléculas simples atravessassem, passo a passo, a distância imensa até sistemas químicos mais complexos. A vida, se surge por processos naturais conhecidos, precisa de tempo, não apenas tempo no sentido abstrato, mas tempo estável ao lado de uma fonte de energia previsível. Aumente a gravidade, e a janela se fecha antes que a química possa aprender a trabalhar. Imagine esse universo de gravidade forte. As estrelas poderiam nascer de massas muito menores, talvez algo como pequenas montanhas de gás em comparação com os sóis que conhecemos. O céu seria povoado por astros compactos e intensos, acendendo e morrendo em sucessões rápidas, como faíscas lançadas de uma fogueira. Gerações inteiras de estrelas passariam antes que um mundo tivesse tempo de se tornar mundo. Não haveria uma lareira cósmica estável, nenhuma tarde longa sob uma estrela constante, nenhuma paciência luminosa para a matéria se organizar. Universos apressados tendem a ser estéreis. A complexidade é uma arte lenta. Ela depende de ciclos que se repetem, de ambientes que persistem, de erros que não destruam tudo imediatamente, de pequenas estruturas que tenham tempo para se combinar em estruturas maiores. Uma estrela que morre em 10.000 anos pode produzir espetáculo, mas não oferece história. E sem história longa, a matéria não encontra espaço para se transformar em geologia, química e, talvez, biologia. É por isso que a fraqueza da gravidade é levada tão a sério. Ela não é apenas uma curiosidade numérica. É um dos grandes enigmas da física moderna, conhecido como problema da hierarquia. A pergunta é simples de formular e extremamente difícil de responder: por que a gravidade é tão absurdamente fraca quando comparada às outras forças? Por que a distância entre elas envolve mais de 30 zeros, em vez de um número modesto? Natural. Fácil de derivar. Não existe resposta aceita. Durante décadas, alguns físicos esperaram que partículas ainda não descobertas, ou dimensões extras do espaço, pudessem explicar essa diferença. Outras ideias tentaram mostrar que a fraqueza da gravidade seria apenas aparência, resultado de alguma estrutura mais profunda que ainda não compreendemos. Mas os experimentos que procuraram sinais dessas soluções não encontraram uma confirmação decisiva. A fraqueza continua ali, medida com precisão, inserida na teoria, mas ainda não derivada de um princípio mais fundamental. Mais uma vez, encontramos um botão em uma posição específica, e essa posição, por acaso ou por algo mais profundo, é a posição que concede ao universo o longo alcance do tempo. Esse botão não atua apenas sobre as estrelas. Ele determina o ritmo de quase tudo, a lentidão com que galáxias se formam, o intervalo entre o nascimento e a morte das estrelas, a sequência de gerações estelares que espalha elementos pesados pelo espaço para que novos sistemas possam surgir a partir das cinzas dos antigos. Tudo que há de grandioso e lento no céu é a fraqueza da gravidade tornada visível. A impressão de que o universo tem tempo de sobra nasce desse desequilíbrio. Fortaleça a gravidade e não se encurtam apenas as vidas das estrelas. Acelera-se o filme inteiro. Galáxias se condensam mais rápido. Astros queimam mais rápido. Colapsos acontecem mais cedo. E a matéria é empurrada por uma urgência que a complexidade não consegue acompanhar. Um universo acelerado demais se torna um clarão sem memória.
A fraqueza da gravidade. Então, é uma das condições silenciosas da nossa presença, porque tempo é o ingrediente que a complexidade não pode dispensar. Tudo que é intrincado neste mundo foi feito devagar. As estrelas forjaram elementos pesados ao longo de gerações, vivendo, morrendo e espalhando no espaço o material de que novos planetas seriam feitos, em pelo menos um desses planetas. A química teve bilhões de anos para experimentar antes que algo despertasse. Nada disso acontece com pressa. O universo precisava deixar o relógio correr por muito tempo, e só pôde fazer isso porque a gravidade é quase inimaginavelmente suave. O botão da gravidade não está ajustado para o drama, está ajustado para a paciência, e a paciência foi uma das condições que tornaram nossa existência possível. Não uma paciência consciente, não uma intenção escondida, mas uma consequência física de um valor estranho, extremo, ainda sem explicação aceita. Aqui está a parte que deve nos fazer parar. Nós conseguimos medir a fraqueza da gravidade com grande precisão, mas não conseguimos derivá-la. A física sabe dizer como ela age, como curva trajetórias, como organiza planetas, estrelas e galáxias, mas ainda não sabe por que sua intensidade fundamental é tão pequena quando comparada às outras forças. Não é uma lacuna pequena, é uma das maiores perguntas abertas da física, um abismo numérico no centro das equações. Observe o que está se acumulando. Primeiro, a força nuclear forte, determinando se a química pode existir. Depois, a ressonância do carbono, determinando se o elemento central da vida pode ser fabricado em estrelas. Agora, a fraqueza da gravidade, determinando se existe tempo suficiente para que qualquer química se transforme em história. São peças diferentes da física. Não há relação conhecida que obrigue a força nuclear e a gravidade a conspirarem em favor da complexidade. São botões separados. Ainda assim, todos parecem cair em faixas estreitas que apontam na mesma direção. 3 controles independentes. 3 janelas delicadas. 3 maneiras diferentes de impedir um universo morto. Se um único número estivesse equilibrado, talvez fosse apenas uma curiosidade, mas o padrão começa a aparecer. A matéria precisa de elementos. Os elementos precisam de carbono. O carbono e os planetas precisam de tempo. E da etapa. Há um valor fundamental permitindo que a próxima porta se abra. Mas, se o ajuste até aqui já parece impressionante, ainda não chegamos ao número que abalou de modo mais profundo a tranquilidade dos físicos. Até agora, falamos de janelas com alguns % de largura, ou de fatores grandes, mas ainda imagináveis em comparação com o que vem depois. O próximo botão não está ajustado em poucas casas decimais. Ele envolve uma precisão tão extrema que já foi chamado de a pior previsão da história da física. É a energia escondida no espaço vazio. O espaço vazio não é vazio, e a quantidade de energia que ele contém talvez seja o número mais finamente equilibrado já encontrado pela ciência. Para entender por que isso é tão perturbador, precisamos avançar devagar. Quando você remove de uma região tudo o que pode imaginar, cada partícula, cada grão de matéria, cada raio de luz, o que sobra não é um nada absoluto. Segundo a física quântica, o vácuo ainda vibra. Ele não é ausência pura. É um campo silencioso, inquieto, atravessado por atividade invisível. Na teoria quântica de campos, o espaço aparentemente vazio está associado a flutuações. Pares de partículas virtuais parecem surgir e desaparecer depressa demais para serem capturados diretamente como objetos comuns. Mas seus efeitos deixam marcas mensuráveis. Vácuo. Portanto, não é um palco morto onde a matéria se move. Ele participa, tem estrutura, tem propriedades. E uma dessas propriedades é energia. Mesmo quando tudo foi retirado, o próprio tecido do espaço carrega uma espécie de energia residual. Essa energia do vácuo importa para o universo inteiro, porque não se comporta como a energia comum da matéria. Ela age como uma pressão embutida no espaço, uma tendência do próprio vácuo a empurrar a expansão cósmica.
Na linguagem da cosmologia, isso se relaciona à constante cosmológica, um valor pequeno, mas decisivo, que determina quanto o espaço vazio contribui para afastar as regiões do universo umas das outras. E então surge a pergunta inevitável: quanta energia o vácuo deveria ter? A princípio, parece uma pergunta que a física deveria responder. Temos uma teoria extremamente bem testada para descrever partículas e campos. Podemos tentar somar as contribuições de todas essas flutuações quânticas, de todos esses modos possíveis do vácuo, e chegar a uma estimativa. Foi isso que os físicos fizeram. E foi aí que a física encontrou talvez seu fracasso numérico mais espetacular. A conta não saiu apenas um pouco errada. Não saiu muito errada. Ela saiu errada de uma maneira quase incompreensível. Quando se calcula, de forma ingênua, quanta energia o vácuo deveria conter, usando nossa melhor teoria de partículas e campos, o resultado é maior que o valor observado por um fator de cerca de 10 elevado a 120 potência. Um seguido de 120 zeros. Esse número derrota qualquer comparação comum. Se você tentasse contar todos os átomos de todas as estrelas, em todas as galáxias do universo observável, chegaria a algo com cerca de 80 zeros. Ainda faltariam 40 zeros para alcançar a discrepância. A previsão e a observação não discordam como duas medidas difíceis discordam, elas se separam por uma distância colossal. É por isso que essa situação já foi chamada de a pior previsão da história da física. Não por sensacionalismo, mas porque a diferença entre o que a teoria sugere e o que o universo mostra é maior do que qualquer falha comum entre modelo e realidade. A teoria funciona com precisão extraordinária em muitos contextos, mas, diante da energia do vácuo, ela parece gritar um número que o cosmos sussurra quase até o zero. O problema se torna ajuste fino, porque essa discrepância não é apenas um constrangimento matemático. Se a energia do vácuo fosse próxima do valor previsto pela estimativa ingênua, as consequências seriam totais. Uma repulsão tão intensa embutida no espaço teria separado o universo de si mesmo quase instantaneamente. A matéria nunca teria se agrupado em galáxias. Nuvens de gás nunca teriam se contraído em estrelas. Átomos talvez nem conseguissem permanecer próximos tempo suficiente para construir qualquer história física duradoura. O espaço teria se expandido de modo violento, frio e estéril, antes que a complexidade tivesse uma primeira chance. Para que o universo pudesse formar estruturas, a energia do vácuo precisou ser quase perfeitamente pequena. Não exatamente zero, porque as observações indicam um valor positivo minúsculo, mas tão próxima de zero que a diferença entre a expectativa teórica e a realidade parece exigir uma precisão superior a 100 casas decimais. Aqui, o mistério deixa de parecer uma curiosidade e assume outra escala. Pense no que isso significa. O espaço entre os átomos da sua mão, o espaço dentro dos próprios átomos, o vazio que atravessa seu corpo e separa as partículas de tudo ao seu redor, carrega uma energia que nossa melhor teoria superestima por um fator com 120 zeros. Se essa estimativa estivesse correta em sua forma simples, não haveria átomos na sua mão. Não haveria mão. Não haveria você. Talvez não houvesse sequer um universo capaz de conter algo maior que um lampejo passageiro. O número mais delicadamente equilibrado conhecido pela física está ligado à possibilidade de haver um mundo estruturado. Se esse botão fosse escrito como um decimal em relação à escala natural sugerida pela teoria, seria preciso atravessar uma sequência enorme de zeros antes de chegar ao primeiro dígito significativo. E ninguém sabe o que colocou esse valor ali. Não há, hoje, uma explicação aceita que derive a constante cosmológica observada a partir de um princípio profundo e inevitável. Este caso é diferente dos botões anteriores. A força nuclear exigia uma faixa estreita de alguns milésimos. A ressonância do carbono exigia uma posição particular dentro de uma margem pequena. A gravidade envolvia uma hierarquia imensa entre forças. Tudo isso já era impressionante. Mas a energia do vácuo parece ajustada em uma escala muito mais extrema. Alguns % podem ser chamados de coincidência
com certo conforto. Uma precisão de mais de 100 casas decimais começa a exigir outro tipo de linguagem. Na física, quando uma grandeza aparece exatamente igual a zero, costuma-se suspeitar de uma simetria. Algum princípio escondido pode forçar o cancelamento perfeito. A natureza, em muitos casos, usa simetrias para impedir que certos termos apareçam. Mas a energia do vácuo não é exatamente zero. Ela é quase zero, pequena de maneira absurda. Ao mesmo tempo, não desaparece por completo. Esse detalhe torna tudo mais difícil. Um zero exato poderia ser sinal de uma lei desligando algo. Um quase zero parece um botão parado pouco antes do fim. Essa é a estranheza. Se o valor fosse nulo, talvez pudéssemos procurar uma regra que o anulasse, mas ele é positivo, minúsculo, específico, pequeno o bastante para permitir que galáxias, estrelas e planetas se formem, grande o bastante para influenciar a expansão acelerada do universo. A natureza não parece ter simplesmente apagado a energia do vácuo. Ela parece ter-la deixado em um nível quase imperceptível, mas não inexistente. E essa diferença entre nada e quase nada é uma das fendas mais profundas da cosmologia. Os físicos não ignoraram esse problema. Durante anos, uma das grandes esperanças foi a supersimetria. A ideia, em termos gerais, é que cada partícula conhecida teria uma parceira mais pesada, e que as contribuições dessas partículas para a energia do vácuo poderiam se cancelar em grande parte. Uma empurraria o valor para cima, enquanto outra o empurraria para baixo, deixando um resultado muito menor. Seria um mecanismo elegante, uma explicação natural. Não apenas uma coincidência brutal escrita na última linha da conta, mas, para que a supersimetria resolvesse o problema de maneira simples, essas partículas parceiras precisariam aparecer em escalas de energia acessíveis aos nossos experimentos. O maior acelerador de partículas já construído procurou sinais delas. Até agora, não encontrou a confirmação esperada. Isso não elimina todas as formas possíveis da ideia, mas enfraquece sua versão mais direta, o cancelamento. Se existe, não se revelou do modo limpo que muitos esperavam, e a distância gigantesca entre previsão e observação continua em aberto. Por isso, a energia do vácuo ocupa um lugar especial nesse debate. Os outros ajustes talvez possam, em um dia generoso, ser imaginados como golpes de sorte, valores que caíram em faixas favoráveis entre muitas possibilidades. Mas um valor equilibrado, com precisão superior a 100 casas decimais, se parece menos com um dado que caiu bem e mais com um dado parado na própria aresta. Não é impossível, mas é o tipo de situação que faz uma mente cuidadosa desconfiar de que há algo faltando. Talvez exista um mecanismo profundo que ainda não encontramos, uma simetria quebrada de modo inesperado, uma teoria mais fundamental que transforme o absurdo em necessidade. Talvez a nossa forma de calcular a energia do vácuo esteja incompleta, porque ainda tentamos combinar a física quântica e a gravidade com ferramentas que não se encaixam totalmente. Essa seria a saída pela lei. O valor parece arbitrário apenas porque ainda não conhecemos a camada onde ele se torna inevitável. Mas há outra possibilidade, mais desconfortável para muitos físicos. Talvez o valor não tenha sido causado por uma regra única dentro do nosso universo. Talvez tenha sido selecionado, talvez existam muitos domínios, muitas regiões, muitos universos possíveis ou reais, cada um com valores diferentes para constantes fundamentais. Nesse cenário, não é surpresa que observadores se encontrem apenas em regiões onde a energia do vácuo é pequena o bastante para permitir galáxias. As regiões com valores grandes se expandiriam rápido demais e permaneceriam vazias de testemunhas. Essa ideia ainda não é um fato estabelecido. Ela pertence ao território das hipóteses e interpretações discutidas na física teórica e na cosmologia. Não há evidência experimental direta de um multiverso nesse sentido, mas a energia do vácuo é um dos motivos pelos quais essa possibilidade passou a ser levada a sério por cientistas que, em outros contextos, talvez a rejeitassem como especulação excessiva. Quando um número parece ajustado em 120 ordens de grandeza,
A imaginação teórica começa a procurar saídas que antes pareceriam radicais demais. É essa tensão que torna o problema tão profundo. De um lado, a física busca leis. Quer explicar por que os valores são os que são. Do outro, a constante cosmológica parece resistir a esse impulso, pelo menos com as ferramentas atuais. Ela fica ali, pequena demais para ser natural, grande demais para ser ignorada, exata demais para ser tratada como detalhe, um valor quase invisível, mas capaz de decidir se o universo seria um jardim de estruturas ou uma expansão vazia sem estrelas. Por enquanto, precisamos apenas guardar esse botão como o ponto mais afiado do caso. A energia do vácuo é o ajuste que mais força o significado da palavra coincidência. Ela não prova design, não prova multiverso, não prova que a física fracassou de forma definitiva, mas mostra, com uma clareza fria, que algo central ainda falta no nosso entendimento. O espaço vazio, que parecia o mais simples dos cenários, tornou-se um dos lugares mais misteriosos da realidade. E mesmo essa precisão extrema pertence ainda ao domínio das leis, das forças e dos campos. Há outro tipo de ajuste, talvez ainda mais profundo, que não diz respeito apenas aos valores que governam o universo, mas ao modo como ele começou, não ao comportamento das partículas depois que a história estava em andamento, mas à condição inicial de toda a história. Quando olhamos para esse primeiro estado, encontramos um número tão vasto que até a energia do vácuo parece modesta. O próximo mistério não está no vazio. Está na ordem do começo. O universo não começou apenas com leis adequadas. Ele também começou em uma condição quase impossivelmente especial. E talvez esse seja o fato mais estranho de todos. Até aqui, falamos de constantes valores fixos que definem a intensidade das forças, a estrutura dos núcleos, o comportamento do vácuo. Mas existe outra forma de ajuste, mais silenciosa e talvez mais profunda. Ela não diz respeito ao que as leis permitem fazer. Diz respeito ao estado inicial do próprio universo, antes que estrelas, química e planetas pudessem sequer começar. Esse ponto é fácil de perder, porque costumamos imaginar o começo como uma explosão simples, quente, densa, inevitável. Mas, na física, um começo não é apenas um ponto no tempo. É uma configuração, uma maneira específica de toda a energia e toda a matéria estarem organizadas. E essa configuração poderia, em princípio, ter sido muito diferente. O que descobrimos é que o início do universo não parece ter sido um estado genérico, comum, provável. Ele parece ter sido extraordinariamente ordenado. A versão mais suave desse problema é chamada de problema da planura, a densidade total do universo. Isto é, a quantidade de matéria e energia distribuída pelo espaço determina a geometria do próprio espaço. Em certa medida, o destino cósmico. Existe um valor especial, chamado densidade crítica. Ele fica exatamente na fronteira entre dois futuros possíveis, um pouco acima, e a gravidade poderia frear a expansão e puxar tudo de volta para um colapso. Um pouco abaixo, e o universo se expandiria rápido demais para formar estruturas. Entre esses extremos está a linha delicada da planura. Se a densidade fica muito perto da densidade crítica, o espaço aparece, em grande escala, como praticamente plano. A expansão não é tão lenta a ponto de terminar em colapso imediato, nem tão rápida a ponto de impedir galáxias. É um equilíbrio cósmico, não no sentido de repouso, mas no sentido de permitir uma evolução longa o bastante para que regiões ligeiramente mais densas atraiam matéria, formem estrelas e preparem os ingredientes da complexidade. Quando medimos o universo atual, encontramos algo impressionante. O espaço é plano até onde nossos instrumentos conseguem detectar. A densidade observada está muito próxima do valor crítico. Isso, por si só, talvez não pareça alarmante, mas o problema se torna severo quando voltamos o filme para trás. Pelas equações cosmológicas,
Qualquer pequeno desvio da densidade crítica tende a crescer com o tempo. Se o universo estivesse minimamente fora do equilíbrio no início, essa diferença teria sido amplificada ao longo de bilhões de anos. Portanto, para que o universo esteja tão próximo da densidade crítica hoje, ele precisaria ter estado ainda mais próximo no começo. E não apenas um pouco mais próximo, quando se extrapola para os momentos mais antigos que a física consegue descrever, a densidade inicial teria de coincidir com a densidade crítica com uma precisão de cerca de 1 em 10 elevado a 62 potência, 1 decimal, 61 zeros. E então, 1. O universo teria começado equilibrado sobre a linha exata entre colapso e dispersão. Essa imagem é difícil de absorver. Um cosmos inteiro, em seu primeiro instante descritível, colocado sobre uma fronteira tão fina que qualquer afastamento mínimo teria apagado sua história futura. Mais denso. E talvez tudo recairia sobre si mesmo antes que a matéria pudesse construir estrelas. Menos denso. E a expansão dispersaria tudo antes que a gravidade pudesse reunir nuvens em galáxias. A existência de estruturas depende dessa proximidade extrema com a densidade crítica. Mas aqui é preciso ser justo com a física. Existe uma candidata importante para explicar o problema da planura, a inflação cósmica. Segundo essa ideia, em uma fração minúscula de segundo após o início, o universo teria passado por uma expansão incrivelmente rápida, aumentando de tamanho por um fator enorme quase instantaneamente. Uma expansão tão violenta teria o efeito de achatar o espaço. Do mesmo modo que inflar um balão até proporções gigantescas faz uma pequena região de sua superfície parecer plana para quem está sobre ela. A inflação é uma ideia poderosa. Ela explica, de maneira elegante, por que o universo observável pode parecer tão plano, mesmo que tenha começado com alguma curvatura. Também ajuda a lidar com outros aspectos da cosmologia inicial. Por isso, não seria honesto apresentar a planura como um mistério sem resposta possível. A inflação oferece uma resposta real, estudada seriamente, apoiada por sinais indiretos importantes. Mas ela não dissolve toda a questão. Em certo sentido, apenas desloca o problema para outro lugar. Para a inflação começar do modo certo, durar o tempo necessário e terminar deixando um universo como o nosso. Ela mesma parece exigir condições particulares. O mecanismo que achata o espaço precisa ser acionado em um estado inicial que não seja qualquer um. A pergunta, então, muda de forma. Não é mais apenas porque o universo começou tão plano. Passa a ser porque começou em uma condição capaz de produzir a inflação correta. O botão não desaparece. Ele se move para outra parte da parede, e isso nos leva ao ajuste mais profundo de todos. Aquele que a inflação, sozinha, não consegue explicar facilmente. Ele foi enfatizado de maneira poderosa por Roger Penrose e envolve a entropia. Entropia é uma medida de desordem, de forma mais precisa, do número de arranjos microscópicos diferentes que podem corresponder ao mesmo estado macroscópico. Um estado de alta entropia é comum, desordenado, provável. Um estado de baixa entropia é especial, ordenado. Raro. Uma boa imagem é a de um baralho. Se você embaralha as cartas, obtém uma sequência específica. Tecnicamente, aquela sequência é única. Talvez nunca tenha aparecido antes e nunca volte a aparecer. Mas você não fica espantado, porque quase todas as sequências possíveis parecem desordenadas. Há um número imenso de arranjos embaralhados e pouquíssimos arranjos organizados. Se o baralho aparecesse perfeitamente ordenado por naipe e valor, aí sim você pararia. Não por ser uma sequência única, mas por ser uma das raríssimas sequências ordenadas. Agora amplie essa intuição para além de qualquer baralho. Aplique-a ao estado de tudo o que existia no universo inicial. Um começo genérico, escolhido ao acaso entre possibilidades. Seria como um baralho embaralhado, alta entropia, desordem, ausência de uma direção clara para a história. Mas o que observamos parece exigir o oposto.
O universo começou como um baralho extraordinariamente ordenado. Não apenas um pouco organizado, mas ordenado em uma escala que nenhum exemplo cotidiano consegue representar. É por isso que Penrose argumentou que a inflação não pode ser toda a resposta. A inflação pode suavizar e achatar o universo. Mas um começo quente, liso e quase uniforme ainda é, do ponto de vista gravitacional e entrópico, um estado extremamente especial. Não é o tipo de início que a maioria das configurações possíveis produziria. Para obter a inflação certa e terminar com a baixa entropia que observamos, parece necessário que alguma forma de ordem já esteja presente desde o início. A ordem não surge simplesmente do nada. Ela precisa estar embutida, de algum modo, nas condições iniciais. E essa ordem inicial é a fonte de algo que sentimos de maneira íntima todos os dias, a direção do tempo. O universo hoje ainda contém ordem utilizável. Estrelas queimam. Estruturas permanecem. Diferenças de temperatura existem. Processos irreversíveis acontecem. Isso só é possível porque o passado era ainda mais ordenado, porque havia uma reserva inicial de baixa entropia, da qual a história cósmica pôde se desenrolar. Penrose tentou estimar o quão especial teria de ser esse estado inicial. O número que ele obteve ultrapassa quase qualquer outro número que aparece na ciência. Segundo sua estimativa, o estado inicial do universo foi especial, na proporção de uma parte em 10 elevado a 10 elevado a 123. É importante sentir a estrutura dessa expressão. Não é um seguido de 123 zeros. É um seguido de um número de zeros que, ele próprio, é 10 elevado a 120 e 13 a potência. Esse número não pode ser escrito por extenso no universo observável. Se cada partícula existente fosse usada como um dígito, ainda não haveria espaço suficiente para registrar todos os zeros. Não se trata de uma força de expressão. É a escala literal envolvida. A ordem do começo. Nessa estimativa, é mais extrema do que a capacidade do próprio cosmos de anotá-la. Diante disso, até o ajuste da energia do vácuo, com seus 120 zeros, começa a parecer pequeno, mas essa improbabilidade não é uma abstração distante. Ela está ligada diretamente à experiência de viver. É por causa da baixa entropia inicial que existe uma seta do tempo. Você se lembra de ontem, mas não de amanhã. Uma xícara pode cair, quebrar e espalhar seus fragmentos, mas não vemos fragmentos se juntarem espontaneamente para formar uma xícara intacta. O calor flui do quente para o frio, e não no sentido inverso. Causas aparecem antes dos efeitos na estrutura comum da nossa experiência. Tudo isso depende do fato de que o universo começou em um estado de ordem extraordinária e vem, desde então, caminhando para estados de entropia maior. A diferença entre passado e futuro, que parece tão natural para nós, está enraizada nessa condição inicial. Sem ela, talvez não houvesse uma direção confiável para o tempo. Não haveria memória como entendemos. Não haveria processos organizados capazes de construir sistemas duradouros, metabolizar energia, registrar informação e seguir uma história. Se o começo tivesse sido comum, de alta entropia, como quase todos os começos possíveis, não haveria o tipo de universo em que a vida se desenvolve. Não porque faltasse uma peça isolada, mas porque faltaria a própria assimetria que permite processos acontecerem em sequência. A vida precisa de gradientes, diferenças, energia livre, tempo orientado. Precisa que algo possa vir depois de algo, de maneira estável. A ordem inicial do cosmos é, de modo silencioso, a condição para que qualquer biografia tenha começo, meio e fim. Chegamos, então, a uma conclusão mais ampla. Não são apenas as leis que parecem ajustadas. Não são apenas a força nuclear, o carbono, a gravidade ou a energia do vácuo. O próprio estado inicial do universo parece ter sido especial em um grau ainda mais extremo. Alguns botões descrevem forças e constantes. Outros descrevem as condições de partida. E esses, talvez, sejam os mais delicados de todos. A parede de controles
não governa apenas o que o universo pode fazer. Governa também de onde ele começou, agora que essa sequência está diante de nós. A pergunta inevitável muda. Não basta empilhar coincidências e chamá-las de mistério. É preciso perguntar se estamos usando a palavra ajuste de modo legítimo. Talvez a impressão de fine-tuning revele algo profundo sobre a realidade. Talvez revele apenas o viés inevitável de observadores que só poderiam surgir em um universo compatível com sua existência. Antes de perguntar por que o universo parece ajustado, precisamos perguntar se essa aparência é uma descoberta sobre o cosmos ou um truque da nossa posição dentro dele. Antes de perguntar por que o universo parece ajustado, precisamos fazer uma pergunta mais difícil. É justo chamar isso de ajuste? Esse é o ponto em que uma mente cuidadosa precisa desacelerar. Depois de tantos números delicados, é fácil ser levado pela sensação de coincidência acumulada e esquecer de examinar se a pergunta foi montada corretamente, porque há uma objeção séria escondida aqui. E levá-la a sério é o que separa a física honesta de uma história confortável contada no escuro. A objeção começa de forma simples. É claro que encontramos a nós mesmos em um universo cujas constantes permitem nossa existência. Onde mais poderíamos estar se os números tivessem valores que impedissem átomos, estrelas, química e planetas? Não haveria ninguém ali para perceber a diferença. Não haveria observadores para reclamar do vazio. Portanto, o fato de observarmos um universo compatível com a vida não seria surpreendente. Seria inevitável. Só poderíamos observar um universo no qual observar fosse possível. Vista desse modo, nossa admiração, diante do ajuste fino, se parece com a admiração de uma poça d'água ao perceber que o buraco onde está se encaixa perfeitamente em sua forma. Cada curva parece corresponder. Cada contorno parece feito sob medida. A poça, então, conclui que o buraco deve ter sido desenhado para recebê-la. Mas, naturalmente, foi a água que tomou a forma do buraco. O encaixe não prova a intenção, apenas revela a condição necessária para a poça existir ali. Essa imagem é poderosa porque corta uma parte do nosso orgulho. Talvez o universo não tenha sido moldado para a nossa forma de vida. Talvez nós sejamos a forma de vida que surgiu dentro deste universo específico, moldada por suas constantes, por suas limitações e por suas possibilidades. A direção do encaixe muda. Não são os valores da física que se curvam para nós. Somos nós que emergimos apenas onde esses valores deixam alguma abertura para a matéria se tornar complexa. Esse pensamento é genuinamente humilde e pode estar certo, mas há uma parte escondida nele que precisa ser examinada com calma para que o argumento da poça funcione plenamente. Precisa haver mais de um buraco. Se existisse apenas um único buraco em toda a realidade, e ele tivesse exatamente a forma necessária para conter uma poça, ainda haveria algo a perguntar. A surpresa só se dissolve quando há muitos buracos possíveis, muitas formas, muitos lugares onde a água poderia ou não aparecer. Sem essa abundância, o espanto volta. Se há apenas um universo, uma única tentativa, um único conjunto de constantes, então dizer que só poderíamos existir onde as condições permitem existência não explica por que essa única tentativa caiu dentro de uma faixa tão estreita. A objeção reduz a surpresa apenas quando a realidade oferece muitas oportunidades. Ela parece simples, mas toma emprestado algo que ainda não demonstrou a existência de muitas tentativas, muitos cenários, muitos valores possíveis realmente realizados. Essa linha de raciocínio tem um nome: princípio antrópico. Sua formulação inicial mais clara foi proposta pelo físico Brandon Carter em 1973, em uma conferência que celebrava, com certa ironia, os 500 anos de Copérnico, o homem que nos ensinou que não ocupamos o centro de tudo. Carter distinguiu duas versões importantes. A versão fraca diz apenas que aquilo que observamos precisa ser compatível com a nossa existência como observadores. Essa versão é quase impossível de negar. Está próxima de uma verdade lógica. A versão forte faz uma afirmação mais ousada, a de que o universo, de algum modo,
deve permitir o surgimento de observadores. Essa formulação é muito mais controversa e exige cuidado. Para o problema do ajuste fino, a versão fraca é a que realmente importa. Ela não diz que o universo queria produzir vida. Não diz que a consciência tem um papel especial nas leis da natureza. Diz apenas que toda observação carrega um filtro inevitável. Só pode ser feita a partir de um lugar onde observadores possam existir. A imagem mais precisa talvez seja a de uma parede imensa, tão larga que não conseguimos ver suas bordas. No escuro. Alguém dispara um rifle contra essa parede. Repetidas vezes. Sem mirar. A maioria dos tiros atinge apenas superfície vazia. Nada acontece. Mas, espalhados pela parede, existem alguns alvos minúsculos. De vez em quando, por acaso, um tiro atinge um deles. Agora imagine que somente os tiros que acertam um alvo produzem algo capaz de olhar para trás e perguntar como foi parar ali. Todo observador. Então, acorda no local de um acerto. Toda entidade capaz de pensar sobre sua existência encontra-se, necessariamente, em um ponto onde o tiro atingiu o alvo e, olhando ao redor, pode se impressionar com a precisão do disparo, mas essa precisão talvez seja uma ilusão produzida pela seleção. Houve inúmeros erros. Simplesmente não havia ninguém nos erros para registrá-los. Os disparos que erraram não deixaram testemunhas. Apenas os acertos podem olhar para trás. Essa frase é uma das chaves do problema. Apenas os acertos podem olhar para trás. Se isso estiver correto, o ajuste aparente do universo talvez não seja uma coincidência que exige explicação especial, pode ser um efeito de seleção, uma consequência inevitável do fato de que só poderíamos nos encontrar em uma das raras realidades compatíveis com observadores. Os valores das constantes não seriam típicos de tudo o que é possível. Seriam típicos apenas do subconjunto onde alguém pode medi-los. Isso reformula a pergunta. Em vez de perguntar por que o universo foi ajustado, como se um ajustador já estivesse implícito na frase, passamos a perguntar algo mais sutil. A aparência de ajuste está revelando uma característica profunda da realidade, ou está revelando o viés inevitável de qualquer observador que, por definição, só pode despertar em um lugar que permitiu seu despertar. Essa diferença é pequena nas palavras, mas enorme no significado. Ela muda o peso inteiro do mistério. Mas aqui está o ponto crucial, o princípio antrópico. Sozinho, não explica nada, ele apenas reduz a surpresa, e apenas se algo adicional for verdadeiro. No exemplo da parede e dos tiros, o argumento depende de muitos disparos. Para que a seleção funcione, precisa haver uma multidão de tentativas, muitos universos, ou muitas regiões do real, com botões ajustados de maneiras diferentes. Só assim o nosso universo pode ser entendido como um acerto raro entre uma quantidade imensa de erros silenciosos. Se houver apenas um universo, apenas um tiro disparado. Então, o fato de ele acertar um alvo minúsculo continua tão espantoso quanto parecia no início. Dizer que observadores só aparecem nos alvos é verdadeiro, mas não resolve a improbabilidade do único disparo ter acertado justamente ali. Com uma única tentativa, a seleção não tem onde trabalhar. Não há população de erros. Não há comparação. Não há parede cheia de marcas invisíveis. Há apenas um acerto solitário. E a pergunta permanece inteira. Portanto, o princípio antrópico só remove o mistério do ajuste fino se a realidade fornecer as muitas tentativas das quais ele depende. Sem essas tentativas, ele não encerra o caso. Ao contrário, o torna mais nítido. Ele nos diz que, se existirem muitos universos com constantes variadas, então, o ajuste que observamos é exatamente o que deveríamos esperar. Nenhum milagre seria necessário. Observadores sempre se encontrariam nas regiões raras onde a estrutura permite observadores. Mas ele também nos diz que, se existir apenas um universo, o ajuste continua tão intrigante quanto antes. Nesse caso, ainda precisaríamos de outra explicação. Talvez uma lei mais profunda force os valores das constantes. Talvez os botões nunca tenham sido livres. Talvez, quando a física estiver completa,
descobriremos que a força da gravidade, a massa do elétron, a energia do vácuo e todas as outras grandezas não poderiam ter sido diferentes. Nesse caminho, o ajuste desapareceria, porque não haveria escolha. A outra estrada é a seleção. Talvez existam muitos universos, ou muitos domínios cósmicos, cada um com valores diferentes. Nesse cenário, não é que o nosso universo tenha sido escolhido em sentido consciente, é que apenas em universos raros, com combinações habitáveis, surgem seres capazes de perguntar por que os números parecem tão bem posicionados. A física moderna admite essa possibilidade em algumas interpretações e modelos, mas ainda não a demonstrou de forma conclusiva. Ela permanece uma hipótese em debate. Há ainda uma terceira possibilidade. Mais escura, talvez nossas categorias estejam incompletas, talvez não seja apenas sorte, nem Mlai, nem seleção. Talvez o problema esteja apontando para uma estrutura da realidade que ainda não sabemos nomear. A história da ciência está cheia de perguntas que, antes de serem respondidas, precisaram ser reformuladas. Talvez o ajuste fino seja uma delas. Talvez estejamos tentando escolher entre alternativas que pertencem a uma física inacabada. Assim, o princípio antrópico não destrói o mistério. E ele o organizar mostra que não basta ficar maravilhado com os números. Também não basta dizer que só poderíamos estar onde podemos existir. A verdadeira questão passa a depender do que há além da nossa região observável, além do nosso conjunto de constantes, além daquilo que a cosmologia consegue testar diretamente hoje. A surpresa não desaparece. Ela se desloca para uma bifurcação mais profunda. De um lado, pode haver uma necessidade ainda desconhecida, uma lei final que obrigue todos os números a serem exatamente o que são. Do outro, pode haver uma multiplicidade imensa, muitas tentativas, muitos valores, muitos universos, com o nosso aparecendo como um dos raros acertos. Ou pode haver algo que ainda não entrou no vocabulário da física. Acaso? Lai, seleção ou uma resposta sem nome. A partir daqui, cada caminho precisa ser seguido com cuidado, começando pelo sonho mais antigo da ciência, a esperança de que o universo nunca tenha tido escolha. O princípio antrópico não encerra o mistério. Ele o torna mais nítido. Se existem muitos universos com constantes variadas, então o ajuste que vemos é exatamente o que esperaríamos encontrar. Sem milagre, sem espanto absoluto. Mas, se existe apenas um universo, a pergunta continua inteira. E então restam poucas estradas. Talvez os números tenham sido obrigados por uma lei ainda desconhecida. Talvez sejam um sorteio entre incontáveis tentativas. Talvez sejam um sinal de intenção. Ou talvez apontem para algo que ainda não sabemos nomear. Comecemos pela resposta mais antiga e mais esperançosa à necessidade. Einstein, certa vez, disse que o que realmente o interessava era saber se Deus teve alguma escolha ao criar o mundo. A frase, mesmo vestida de linguagem teológica, traduz uma pergunta profundamente física. Talvez as constantes não sejam parâmetros livres. Talvez pareçam botões apenas porque ainda não entendemos a máquina. Talvez, quando a teoria mais profunda for encontrada, veremos que esses valores não poderiam ter sido outros. Se isso fosse verdade, o ajuste fino se dissolveria. Um botão ajustado sugere um botão que poderia ter sido girado. Mas, se a lei final obriga cada constante a ter exatamente o valor que tem, então não houve ajuste, não houve alternativa. A gravidade, a massa do elétron, a intensidade das forças e a energia do vácuo seriam consequências inevitáveis da estrutura matemática da realidade. Como a relação entre a circunferência e o diâmetro nasce inevitavelmente da própria ideia de círculo. Essa é a ambição por trás da chamada teoria de tudo, uma estrutura única, capaz de unir todas as forças e todas as partículas em uma descrição sem pontas soltas, sem números arbitrários inseridos à mão. Durante grande parte do século XX, essa esperança parecia natural. A história da física parecia subir uma escada de unificações. Coisas que antes pareciam separadas revelavam-se faces diferentes de uma realidade mais simples,
escondida. Por baixo, no século XIX, James Clerk Maxwell mostrou que eletricidade e magnetismo eram aspectos de uma única força. Ao fazer isso, revelou que a luz era uma ondulação nesse campo unificado. Dois mistérios se tornaram um, e um terceiro foi explicado quase de graça. No século XX, algo semelhante aconteceu quando a força eletromagnética e a força nuclear fraca foram entendidas como manifestações de uma força eletrofraca mais profunda, unificada em altas energias. Esse padrão seduziu a física. Se duas forças podem se unir, talvez todas possam. Se valores que pareciam independentes podem ser derivados de algo mais simples, talvez todos os valores possam. Dirac, Einstein e muitos depois deles carregaram essa esperança. A teoria final não serviria apenas para descrever a natureza. Serviria para retirar dela qualquer aparência de arbitrariedade. Para responder à pergunta por que estes números com uma resposta limpa, porque nenhum outro conjunto era possível. Durante décadas, a candidata mais famosa a cumprir esse papel foi a teoria das cordas. Sua ideia central tem uma beleza difícil de negar. Talvez as entidades fundamentais da natureza não sejam partículas pontuais, mas cordas minúsculas em vibração. As partículas que observamos seriam modos diferentes dessas vibrações, como notas distintas tocadas pelo mesmo instrumento profundo. Com isso, a teoria prometia aproximar a gravidade da física quântica. Duas estruturas que resistem a uma união completa. Por algum tempo, muitos físicos imaginaram que a teoria das cordas realizaria o sonho de Einstein. Ela seria tão restritiva, tão matematicamente exigente, que permitiria apenas um universo possível, o nosso. As constantes que medimos surgiriam como solução única, inevitável, sem liberdade restante. Mas a teoria acabou oferecendo uma surpresa quase oposta. Em vez de uma única solução, ela parece permitir um número imenso de configurações possíveis. Algo frequentemente descrito como uma paisagem de vácuos, com cerca de 10.500 possibilidades. A estrada da necessidade, seguida até sua candidata mais ambiciosa, não levou a um único universo obrigatório. Levou a uma vastidão de possibilidades. Em vez de eliminar os botões, a teoria sugeriu um painel quase inimaginável de configurações. Nesse ponto, a esperança da lei começou a se misturar com a estrada do acaso. A pergunta deixou de ser apenas por que existe uma solução única. Passou a ser porque habitamos uma das poucas soluções compatíveis com estrelas. Química e observadores. É aqui que entra o multiverso. A ideia não é simplesmente que físicos inventaram outros universos para fugir de uma pergunta incômoda. Ela surge de duas linhas de pensamento que nasceram por motivos próprios. A primeira vem da inflação cósmica. Em muitas versões desse modelo, a inflação não acontece uma vez e para em todos os lugares. Ela continua em uma escala maior, enquanto certas regiões deixam de inflar, esfriam e se tornam universos bolha. Essa inflação eterna foi desenvolvida a partir de trabalhos de físicos como Alan Guth, André Linde e Alexander Vilenkin. Dentro dessa imagem, universos não seriam exceções raras. Eles estariam nascendo sem cessar em regiões separadas de uma realidade muito maior. A segunda linha vem da teoria das cordas, com sua paisagem de valores possíveis. Juntas, as duas ideias produzem uma imagem poderosa, uma multidão de bolhas cósmicas, cada uma adotando uma configuração diferente para seus botões fundamentais. A maior parte dessas bolhas seria estéril. Em algumas, a gravidade seria forte demais, e tudo colapsaria cedo em buracos negros. Em outras, a força nuclear seria fraca demais, e o universo ficaria preso a uma névoa fria de hidrogênio. Em outras ainda, a energia do vácuo seria grande demais, e o espaço se rasgaria em expansão antes que a primeira galáxia pudesse se formar. Cada uma obedeceria a leis. Cada uma simplesmente teria puxado números que não levam a lugar algum. Mas, se há tentativas suficientes, algumas regiões raras terão a combinação certa. A força nuclear permitirá química sem queimar o hidrogênio cedo demais.
A gravidade será fraca o bastante para comprar bilhões de anos. A energia do vácuo será pequena o suficiente para que galáxias se formem. Ei, nessas poucas regiões, algo poderá despertar. Olhar em volta e achar os números suspeitosamente perfeitos, sem jamais ver a imensidão silenciosa dos fracassos que tornou sua própria sorte comum. Essa é a força da resposta do multiverso. Ela transforma o ajuste em seleção. Não há nada misterioso em uma loteria ter um vencedor, desde que muitos bilhetes tenham sido vendidos. O vencedor, olhando para a combinação improvável em suas mãos, pode sentir que foi escolhido pelo destino, mas a explicação fria é outra. Havia tentativas suficientes. Nosso universo seria o bilhete vencedor apenas porque não poderíamos existir para segurar nenhum bilhete perdedor. Ainda assim, essa resposta cobra um preço alto para tornar comum o ajuste do nosso universo. Ela pede que aceitemos, ao menos como inferência, uma quantidade imensa de outros universos que talvez nunca possamos ver, visitar ou detectar diretamente. Ela resolve um mistério, ampliando a realidade a uma escala quase inconcebível, e deixa uma sensação ambígua. O nosso cosmos não seria escolhido, nem favorecido. Seria apenas habitável. Uma região rara entre uma multidão majoritariamente morta. A pergunta justa é inevitável. Isso é ciência ou apenas uma história elegante? Se os outros universos nunca puderem ser observados, qual é a diferença entre o multiverso e uma forma sofisticada de dizer que tivemos sorte? A objeção é séria, mas existe um episódio que impede uma rejeição rápida demais. 1987. Steven Weinberg usou um raciocínio antrópico, ligado ao multiverso, para pensar a constante cosmológica antes que seu valor fosse medido diretamente. Na época, muitos físicos esperavam que algum princípio desconhecido obrigasse a energia do vácuo a ser exatamente zero. Zero é um valor limpo, do tipo que uma simetria poderia impor. Weinberg raciocinou de outro modo. Se a energia do vácuo varia entre universos, observadores só apareceriam onde ela fosse pequena o suficiente para permitir galáxias. Mas, entre os valores permitidos, deveríamos esperar algo próximo do maior valor ainda compatível com a formação de galáxias. Não exatamente zero. 1998. Duas equipes independentes, estudando supernovas distantes, descobriram que a expansão do universo não estava desacelerando. Estava acelerando. Algo empurrava o espaço para fora, de maneira suave e persistente. Esse algo se comportava como uma pequena energia positiva do vácuo, uma constante cosmológica diferente de zero. Mas minúscula, o valor medido ficou próximo da faixa sugerida pelo raciocínio de Weinberg. A previsão não resolveu o debate, mas tornou o debate impossível de tratar como pura fantasia. Há também versões mais testáveis da ideia de muitos universos. Lee Smolin propôs, 1999, que novos universos poderiam nascer dentro de buracos negros, com constantes ligeiramente alteradas em relação ao universo pai. Nesse cenário, universos que produzem muitos buracos negros teriam mais descendentes. Como fabricar muitos buracos negros exige muitas estrelas massivas, e estrelas massivas dependem de parte da mesma química que favorece carbono e fusão duradoura. O resultado poderia lembrar um universo hospitaleiro, sem apelar diretamente para observadores. A proposta de Smolin é especulativa, mas tem uma virtude científica importante. Arrisca previsões. Ela sugere que nossas constantes deveriam estar próximas de valores que maximizam a produção de buracos negros, de modo que pequenas mudanças tenderiam a reduzi-la. Isso pode ser discutido, testado, talvez refutado, e isso a distingue de explicações que acomodam qualquer resultado. Mesmo assim, o caminho do multiverso permanece incompleto, sobretudo por causa do chamado problema da medida. Para raciocinar sobre um multiverso, é preciso dizer o que um observador típico deveria esperar ver. Mas, se há infinitos universos, comparar infinitos
exige uma regra para pesar um infinito contra outro. Não existe consenso sobre essa regra. Enquanto o problema da medida não for resolvido, o multiverso não consegue calcular de forma limpa o que devemos observar. A estrada do acaso leva a algum lugar real na física teórica, mas ainda não chega a um destino firme. Depois da lei e do acaso, surge a resposta que quase todos pensam primeiro, e que a física deliberadamente deixa de lado o design. Se alguém observa a força nuclear equilibrada, a ressonância do carbono, a fraqueza da gravidade, a energia do vácuo quase nula e a ordem extrema do começo, é natural sentir que tudo parece arranjado. Fred Hoyle sentiu essa força. Freeman Dyson também escreveu, em outro contexto, que o universo parecia, de algum modo, saber que nosotros viríamos. Essa reação é antiga e profundamente humana. Não deve ser ridicularizada, porque aponta para uma aparência real. O universo realmente parece ajustado para permitir complexidade. A pergunta é, por que a física não usa essa resposta? Não é porque ela tenha sido refutada. É porque uma explicação científica precisa se expor ao risco de estar errada, precisa prever algo específico, algo que possa ser confrontado com observações. A resposta do design, em sua forma geral, não faz isso. Qualquer conjunto de constantes poderia ser explicado depois do fato como escolha de um designer. Se a explicação acomoda todos os resultados possíveis, ela não informa em qual universo estamos. Além disso, não descreve o mecanismo pelo qual o ajuste teria sido feito, e abre uma regressão. Se um universo complexo exige um criador, então, esse criador, sendo ao menos tão complexo quanto aquilo que explica, também parece pedir explicação. A pergunta não termina, apenas é deslocada para um lugar que a física não consegue examinar. Por isso, a ciência coloca essa resposta entre parênteses, não a declara falsa. Apenas reconhece que seu método não consegue usá-la como mecanismo testável. O mesmo vale para sua prima moderna, a hipótese da simulação. Associada a Nick Bostrom, talvez civilizações avançadas possam simular universos inteiros, e talvez estejamos em um deles. Nesse caso, as constantes seriam parâmetros escolhidos ou gerados por programadores. É uma ideia intrigante, mas, como explicação física do ajuste, ainda não oferece um teste decisivo. No limite mais filosófico, aparece também a ideia de John Archibald Wheeler sobre um universo participativo, em que observadores não apenas encontram um cosmos compatível com a vida, mas, de algum modo, participam de sua emergência por meio da observação. Wheeler foi um físico sério e brilhante, mas a maior parte dos cientistas vê essa ideia mais como filosofia do que como ciência testável. Ela amplia o mistério, mas não entrega uma ferramenta clara para resolvê-lo. Aqui a frase retorna apenas os acertos podem olhar para trás. Um universo planejado e um universo que é um acerto raro entre incontáveis sorteios teriam a mesma aparência por dentro. Em ambos, o observador veria botões posicionados de maneira compatível com sua existência. Na história do design, eles foram colocados ali de propósito. Na história do multiverso, caíram ali por acaso. E nós só existimos no acerto. De dentro, as duas imagens são quase indistinguíveis. É por isso que a honestidade exige mais uma curva. Talvez o ajuste não seja tão severo quanto parece quando movemos um botão por vez e mantemos todos os outros fixos. Alguns físicos, como Victor Stenger, argumentaram que esse método pode exagerar o problema. Se várias constantes mudam juntas, certas combinações diferentes talvez ainda permitam estrelas, química e alguma forma de complexidade. Estudos de estrelas, como os de Fred Adams, também sugerem que astros podem existir em faixas mais amplas de constantes do que a imagem simples indica. Há uma dificuldade ainda mais profunda. Para dizer que um valor é improvável, precisamos conhecer o conjunto de valores possíveis e a probabilidade de cada um. Mas temos apenas um universo observado e nenhuma teoria completa que diga como as constantes foram distribuídas. Talvez estejamos tentando calcular as chances de uma mão de cartas sem saber de que baralho ela veio. Ou mesmo se havia um baralho.
Além disso, talvez sejamos provincianos demais ao imaginar que toda a complexidade precisa se parecer com carbono, água e biologia terrestre. Nada disso apaga o ajuste fino. A energia do vácuo continua pequena em mais de 100 casas decimais em relação à estimativa ingênua. A ordem inicial continua assustadoramente especial. A química ainda depende de detalhes delicados. Mas essas objeções nos obrigam a segurar a pergunta com humildade. Elas impedem a certeza fácil. A física nos trouxe até a borda, mapeou átomos, galáxias, o começo do cosmos. E então encontrou uma pergunta que ainda não consegue carregar mais adiante. Talvez haja uma paz estranha nessa fronteira. Não a paz de ter uma resposta, mas a de saber exatamente onde a luz termina. A ciência, em seu melhor momento, não inventa formas para preencher a escuridão. Ela mede até onde pode medir. Depois, permanece em silêncio diante do que ainda não alcança. Lai. Acaso? Seleção, design ou algo sem nome, essas não são opções para escolher com confiança. São o mapa honesto do que permanece aberto. Volte. Então, das abstrações para o lugar onde você está, a superfície que sustenta seu corpo é sólida porque as forças entre os átomos têm a intensidade que têm. O calor que um dia veio do Sol existe porque a gravidade é fraca o suficiente para permitir uma estrela paciente. O ar que entra nos seus pulmões carrega elementos que estrelas antigas fabricaram em condições estreitas. Tudo que parecia distante está aqui. Na matéria comum, no peso do corpo, no ritmo da respiração, você não precisou merecer um universo que permanece coeso. Também não poderia ter feito nada para perdê-lo. O equilíbrio já estava aí antes que houvesse alguém capaz de gratidão ou medo. E continuará, por muito tempo, indiferente à nossa dúvida. Há uma espécie de misericórdia impessoal nisso. Não quente, não humana, não intencional, de modo demonstrável. Apenas o fato silencioso de que a estrutura não depende de você para se manter, depois de todas as estradas, restam as mesmas possibilidades. Talvez os números sejam necessários. Talvez sejamos um acerto raro em uma multidão invisível. Talvez haja intenção além do alcance da física. Talvez a resposta esteja em uma categoria que ainda não existe. O universo se encaixa em nós o bastante para que estejamos aqui. Isso é real, preciso e estranho. Por que ele se encaixa? É uma pergunta que a ciência levou até sua própria borda. Por enquanto, deixou ali, acima deste quarto, acima do teto, da atmosfera e da fina camada de ar. O universo continua sustentando seu equilíbrio impossível. Cada botão permanece onde está, sem ser perturbado pelo nosso espanto. Ele manteve esse equilíbrio por bilhões de anos antes de você existir para percebê-lo, e talvez continue muito depois que esta noite desaparecer. Você é uma pequena parte quente e respirante da única forma de cosmos que poderia tê-lo, construído, o que quer que tenha definido os botões. Eles estão definidos, e o equilíbrio permanece.